Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje para um encontro super especial, direto da capital do nosso país, onde eu vim participar aqui de alguns eventos e também conversar com as pessoas que estão na estrutura de poder aqui do nosso país sobre algumas situações, algumas que nos preocupam bastante, relacionadas especificamente à comunicação e às estratégias de enfrentar uma insanidade que, do ponto de vista eleitoral, a gente conseguiu dar uma parada em 2022. Mas agora a gente está ainda com bastante problema, né, em relação a essa turma toda, e eles não param, inclusive, de fazer do ridículo uma ferramenta de comunicação e de aglutinação política. Como em todo crime de estelionato, quando você revela a prática do estelionatário, você identifica o estelionatário, o criminoso, menos pessoas caem nas lábias desses vigaristas, né? Esse é um tipo de papel que nós fazemos aqui num portal como o nosso. Identificar essas estratégias, esses personagens, para a gente poder discutir situações sem ter a preocupação de cair nas garras de criminosos, enfim, junto com outras tantas pessoas, né? Eu vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, trazer aqui uma situação que é uma das mais ridículas que já foram proporcionadas na política aqui do nosso país, só que lá fora, né? Os ridículos daqui, eles não se contentam em ficar nessa posição apenas no Brasil, eles vão para fora também, né? Mas a gente joga luzes sobre eles aqui, coloca algumas informações e vamos ver, né, se esse descaramento ridículo, se ele resiste durante muito tempo. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça. Dê o seu joinha, o seu comentário, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vou começar aqui pelos estelionatos e os estelionatários. Vocês, alguns meses atrás, vocês viram uma presepada que foi feita por um conjunto de deputados extremistas. Eles foram lá para os Estados Unidos e foram se reunir com um deputado brasileiro, agora ex-deputado, né, que foi caçado por estelionato, por crimes que cometeu lá também. E eles foram denunciar a ditadura aqui no Brasil, né, a ditadura da cabeça deles. E o que redundou isso? Em absolutamente nada, apenas o pagamento de passagens, né, aliás, uma questão que está em observação do Supremo Tribunal Federal, se essas viagens aí estão sendo fruto de malversação de dinheiro público, porque uma viagem tem que ter um propósito, né, de um parlamentar pago com dinheiro do povo brasileiro. E qual é esse propósito? Bom, dessa vez eles tentaram fazer uma audiência dentro do Congresso norte-americano, convocado ali por um extremista de direita, só que isso não avançou, não teve adesão ali dentro do parlamento norte-americano, porque por mais que eles também tenham uma série de problemas, o ridículo tem limite, então eles não permitiram. E aí, o que fizeram os presepeiros? Montaram, como se fosse ali uma barraquinha na frente de um quartel, um espaço para fazer uma entrevista coletiva. E eles apresentam essa situação ridícula como sendo uma entrevista coletiva para a imprensa internacional. Acompanhe aqui o texto aqui do senhor Gustavo Gaia. Vamos lá. Aquele ali é o Capitólio, é o Congresso americano, e dentro de alguns minutos a gente vai ter aqui a imprensa de vários países do mundo, imprensa americana, para a gente poder relatar exatamente o que tem acontecido no nosso país. Hoje não há diferença entre Brasil e Venezuela no que diz respeito ao aparelhamento das instituições. Deputado Gaia, eu já observei um negócio com o senhor muito complicado, viu? O senhor tem algum problema respiratório, alguma sequela, o senhor fica o tempo todo passando a mão no nariz, né? O senhor tem uns cacoetes aí meio estranhões, né? Enfim, mas essa é outra questão. Gente, olha a cena, vou mostrar para vocês aqui, a cena dessa coletiva. E observem aqui quantos microfones da imprensa internacional estão aqui sobre aqui esse dispositivo, né? Acho que dá para vocês verem aqui. Esse vídeo aqui está sendo publicado no canal do Dudu Bananinha. E aqui no cantinho da tela tem uma sigla dessa TV, né? ntd.com. Aqui, vocês podem observar aqui no cantinho, está em azul, embaixo em vermelho, né? E aí é o seguinte, era o único microfone que estava disponível aqui
nessa coletiva. E aí eu fui dar uma pesquisada aqui nessa emissora, que é essa emissora única que estava lá, né, gente? E aí eu descobri um negócio super curioso, né? É uma emissora de chineses refugiados, lá dos Estados Unidos, que tinham uma seita religiosa que começou a se conflitar com o governo. Uma seita, o governo da China, né? Uma seita de extrema direita, que nos Estados Unidos fundou um jornal de extrema direita, um jornal que abraça e que difunde todas as teorias conspiratórias mais malucas, mais insanas, mais criminosas que vocês puderem imaginar no planeta. Eles são, portanto, anti-vacina, anti-ciência, eles atacam, né, as teorias científicas do aquecimento global e por aí vai, né? A coisa não tem limite, questionam fatos históricos e por aí vai, né? Eles são ligados a uma religião chamada Falun Gong, né? E que é uma coisa que tem um símbolo. Eu tinha até separado, acho que deu para vocês aqui. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão pensar até que é brincadeira, né? Achei que agora está no Wikipedia, a Falun Gong, que é dessa turma aí que... Eu acho que dá para vocês verem aqui, ó. Sentiram o símbolo da entidade? Pode ser uma coisa, uma coincidência, pero no mucho, né? Bom, enfim. Mas esses deputados foram fazer esse ridículo lá fora, achando que todo mundo é trouxa. O canal deles no YouTube tem 66 mil inscritos, ou seja, menos de 10% dos inscritos aqui no Portal do José. E, portanto, eles não vão ter lá grande audiência nos Estados Unidos, não. Mas para as seitas bolsonaristas aqui, os incautos que acreditam em estelionatários, isso tem algum tipo de valor, né? Mas, como nós estamos identificando os passos dos estelionatários, está no momento de agora a gente começar a desmascará-los, enfrentá-los e ajudar com que muitos, né, cheguem a Papuda, Colmeia e Bangu o mais rapidamente possível. Hoje aqui em Brasília também vai ter agorinha mesmo, já começou, não vou poder estar lá agora nesse momento, vou depois, essa cerimônia aqui do TSE, que está marcada aí para o final da tarde, onde Moraes comandará Centro de Combate à Desinformação e Discursos de Ódio. Então, oficialmente, tem uma estrutura montada com profissionais de altíssimo gabarito, altíssimo nível, que vão ajudar e vão instrumentalizar os tribunais regionais eleitorais. Também vão fazer palestras com os partidos políticos, o Ministério Público Eleitoral, para informar como se deve lidar com os crimes possivelmente praticados, aqueles que quiserem concorrer e utilizar essas ferramentas durante o período eleitoral. O que acarretará a impugnação da chapa ou, uma vez eleitos os criminosos, com base nesse tipo de artimanha na internet, de crimes pela internet, terão seu mandato cassado. Bom, isso está fazendo também com que o bolsonarismo fique revoltado, porque eles só operam, né, no estelionato. Então aqui essa senhora Bárbara do Te Atualizei, ela publicou aqui o seu reclamo da tarde, né? Aqui no texto em cima ela diz: e ele ainda coloca a foto de Bolsonaro. É pela democracia sim, confia. Ou seja, ela está fazendo aqui uma ironia, né? Colocando aqui que tudo o que acontece no Brasil, vindo das instituições democráticas, seria algo contra a democracia. Então ela coloca aqui o texto do Lindbergh Farias, que tem esse título, né? É confirmada a criação de um centro de combate às fake news e ao discurso de ódio. O Tribunal Superior Eleitoral vai inaugurar o Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia para monitorar notícias falsas e punir seus criadores durante as próximas eleições municipais. Bom, e aí vai falando. Bom, então são as situações aqui que estão acontecendo em Brasília e hoje já posso dizer para vocês que a comunicação da Presidência da República ela já começou a ter algumas alterações. Hoje já temos spots, né, gravações do Presidente da República num tom mais informal, em pílulas muito pequenas,
para apresentar, para ser distribuída para as redes de uma maneira mais leve, né? Isso é apenas o começo de um ponto que a Secretaria de Comunicação já identifica e já está começando a convencer o presidente da República a se engajar mais no meio dessa história. Na reunião que eu tive com o pessoal da SECOM, eu alertei bastante que a extrema-direita tem ícones que puxam a pauta, que fazem com que haja um engajamento e cada um se engaja de uma maneira diferente. Na Argentina, o extremista lá tem uma grande base na internet e chegou até a presidência da República. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Aqui no Brasil, nós vimos o que aconteceu com essa gente, mas nós vamos identificando essas ferramentas, como eu disse para vocês. Bom, e aí um assunto que muita gente está pedindo para eu comentar, ainda é uma denúncia, né? Uma acusação que Ciro Gomes está fazendo e que houve uma grande falcatrua envolvendo precatórios aqui no Brasil. Eu já toquei muito ano passando esse assunto 2 vezes aqui no nosso portal, mas é nada como a gente ter informações concretas para esclarecer o assunto. Gente, essa questão dos precatórios, se você pegar aqui a matéria do Correio Brasiliense, de 13 de janeiro de 2022, ainda no governo Bolsonaro, vocês vão ver que a OAB já estava protestando contra aquilo que se chamou calote nos precatórios. A matéria diz: OAB e entidades de classe acionam o Supremo contra a PEC dos precatórios. Então a OAB entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade da emenda constitucional que jogava os precatórios lá para frente. E por que esse assunto da OAB? Porque os advogados que entraram com muitas ações contra as diversas instâncias governamentais e que queriam que seus clientes recebessem seus dinheiros, né, as suas verbas, eles dependem também de honorários pelo trabalho que fizeram. Então a OAB se empenhou isso no Brasil inteiro, houve pressão. E quando o Lula se elege presidente, uma das primeiras declarações de Haddad, quando ele virou ministro da Fazenda, foi essa aqui, ó, que está na revista Veja. Tá? O que o Haddad estava falando? Haddad sinaliza corretamente sobre precatórios. Ele estava dizendo em janeiro de 2023 que havia interesse do governo de pagar esses precatórios. Então a acusação do Ciro que houve uma informação privilegiada que foi dada para o mercado que o governo iria pagar precatórios, não procede, porque já em janeiro o Haddad já estava dizendo, a Simone Tebet estavam dizendo, juntos, né, que isso iria acontecer. Se a gente entrar aqui nessa Associação dos Docentes da Universidade Federal de Pernambuco, eles já salientavam isso também. Então não tem segredo nenhum, isso estava na pauta. Aqui, gente entrando aqui nesse canal aqui chamado Blog Meu Precatório, eles também falam isso, eles dão aqui, dissecam o assunto, colocam aqui a matéria do Haddad, que em janeiro de 2023, os precatórios já estavam como um propósito do governo de pagar. E é uma questão econômica também, né? Na medida que isso aqui é o canal do OAB, site do OAB. Na medida que considerou uma grande vitória, né? Uma conquista, o entendimento do Supremo Tribunal Federal que esses precatórios deveriam ser pagos e não mais jogados lá para frente, né? E indicando que inclusive, poderiam ser pagos já no ano de 2023, com o desconto, enfim, colocando ali uma série de situações. Então, são essas as situações que desmontam o que está sendo jogado nas redes. Até as redes de direita, né, estão já aliviando um pouco na história, porque perceberam que isso não tem condição de prosperar e, enfim, estou jogando esse esclarecimento aí que não houve, não há como haver uma acusação de informação privilegiada, porque como é que você tem uma informação privilegiada que desde o primeiro dia ela é já colocada para todo mundo que tem esses títulos de precatórios, né? Fica aí o lamento desse posicionamento, né? O Ciro, que eu conheço pessoalmente, esteve no meu bar 2 vezes, conversamos longamente com vários outros amigos, né? Enfim, mas o que é errado, não dá para a gente assinar embaixo, né? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço e vamos seguir em frente. Tchau!